Oi, gente, tudo bem? Vamos entrar agora na nossa aula de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variável. Essa é a palavra-chave. Lembra que eu falei que deslocamento você está se afastando em relação a um ponto original? Na aula passada, a gente aprendeu a calcular quando você se deslocava em movimento uniforme, ou seja, em intervalos de tempos iguais você percorria distâncias iguais. Agora, o que vai acontecer? Você tem o seu ponto original e você vai se afastar dele. A diferença é que agora, em intervalos de tempos iguais, você vai percorrer distâncias diferentes. Ou seja, sempre que você pegar aquele mesmo intervalo de tempo, a distância que você andou de um intervalo de tempo anterior para o próximo vai estar ou aumentando, caso você esteja acelerando, ou diminuindo, caso você esteja freando, tá bom? Vamos rascunhar aqui no nosso tablet. Olha só. Bom, pessoal, no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente também vai ter as suas respectivas características. Vamos anotar aqui. A primeira característica é aquela que eu já falei com vocês. Em intervalos de tempo iguais, ele percorre distâncias diferentes. Certo? Isso aqui tem uma consequência. Que é a nossa segunda característica, se a distância está mudando, quer dizer que a nossa velocidade com o passar do tempo está mudando. Ela está ou aumentando ou está diminuindo. Então a gente vai falar que a nossa velocidade é variável. Tá bom? Tem uma consequência disso aqui que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos rascunhar aqui. Aqui a gente tem uma pista. Seguinte, aqui está você de carro. Você está andando para cá com uma velocidade inicial e constante de 50 quilômetros por hora. Você vai começar a acelerar. Você pisa no acelerador. É o que está na foto aqui. Quando você pisa, você está em cima de um lugar dessa pista, não é? Então você tem uma posição inicial. Você também tem uma velocidade inicial. E seu relógio está marcando algum valor. Instante inicial. Você tem essas três características. Quando você acelera, pisa no acelerador, a sua velocidade, que era de 50, começa a aumentar. Ela começa a ser 51, 52, 53, certo? Vamos supor que você parou de acelerar nesse ponto daqui. Ou seja, aqui é a nossa posição final. Nesse ponto, você tinha uma velocidade final de 100 km por hora. Vamos supor que levou um certo tempo para você sair lá do começo até aqui, e aqui você tem um tempo final. Você concorda que você pode ter saído da velocidade de 50 km por hora para a velocidade de 100 muito, muito rápido? Mas também poderia ter sido muito, muito devagarinho, não é? Se você tivesse em um Fusca, ia ser devagarinho. Se você tivesse numa Ferrari, ia ser mais rápido. O quão rápido a nossa velocidade muda é o que a gente vai chamar de aceleração média. Então, olha só. Aceleração média. Já temos o nosso conceito de aceleração. Então, olha a nossa segunda característica, a velocidade é variável. A gente vai ter uma aceleração. Só que essa aceleração ela vai ser constante, tá? A aceleração não muda, o que muda é a velocidade, tá? Vamos aprender a calcular a aceleração média. A aceleração vai ser o quanto que a nossa velocidade mudou dividido pelo tempo que levou para ela mudar. Simples assim. Vamos para unidade. A velocidade tem uma unidade de metros por segundo. O tempo é segundos. Então, a unidade da aceleração vai ser metros por segundo dividido por segundos. Divisão de fração. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. M vezes 1, M. S vezes S, S ao quadrado. Então, a unidade no SI de aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Olha esse exemplozinho daqui. Imagina que você tem um corpo que está andando com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 1 segundo que passa, a velocidade anterior dela foi aumentada em 2 unidades. Daqui a 1 segundo, a nossa velocidade atual vai somar mais 2 unidades. Então, olha só.
Digamos que no tempo inicial, a gente tinha uma velocidade de 0 metros por segundo. A gente tem essa aceleração daqui, de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só. 1 segundo depois, a nossa nova velocidade vai ser a anterior, 0 mais 2. Então, 2 metros por segundo. Mais um segundinho se passou. Nossa nova velocidade vai ser a anterior, mais 2. Mais um segundo. Opa, a nossa velocidade vai ser 6 metros por segundo. Joia? Professor, mas está constante, está mudando de 2 em 2. Não, isso aqui é a velocidade. O que vai mudar é a distância, tá bom? Não confunde a característica 1 com a característica 2. Vamos para o próximo quadro. Redesenhei o desenho que estava no quadro passado. A gente tem de onde ele vai sair, que tem uma posição, velocidade e tempo inicial. E a gente vai ter o final. A posição final, a velocidade final e o tempo final. Vamos escrever a fórmula da aceleração. A aceleração é ΔV por ΔT. Você concorda que ele saiu de 50 km por hora e chegou em 100 km por hora? Só que para a gente sair daquela velocidade e chegar nessa velocidade, você teve que passar por todas as velocidades intermediárias no processo, não é? Então, olha só, o tempo estava correndo. Então, olha só, quando o relógio marcou 1 segundo, você tinha uma certa velocidade. Vamos chutar que era 52. Quando o relógio marcou, sei lá, 3 segundos, você tinha uma velocidade que, vamos chutar, 59 km por hora. Em qualquer instante, você tinha uma velocidade, certo? Como é que a gente descobre isso? Com uma fórmula que relaciona a velocidade naquele instante com aquele instante. Para chegar nessa fórmula, eu vou abrir esse delta daqui. A aceleração é velocidade final menos inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Tempo inicial é 0. Pega esse tempo e passa multiplicando cruzado para lá. Então, eu vou ter a aceleração vezes o tempo igual a v menos v0. Pega esse termo, passa para lá somando. Então, eu vou ter o AT mais o v0 igual a v. Vou me espelhar. V é igual a v0 mais AT. Chegamos numa nova expressão. O que essa expressão me dá? Ela vai me dar a velocidade que eu tenho em um certo instante. A cada instante eu vou ter uma velocidade diferente, certo? Que a velocidade que eu tenho naquele ponto é o que a gente chama de velocidade instantânea, tá? Nesse caso, no MRUV, se você for calcular a velocidade média, você vai encontrar um valor matemático, que é a mediana. Só que não vai ter nenhum sentido físico pra gente, tá bom? Então aqui a gente não calcula a velocidade média. A gente calcula a velocidade em um ponto em específico, que é a velocidade instantânea naquele ponto. Essa equação tem um nome formal, que é a função horária da velocidade do MRV. Só que a gente vai chamar ela de V vovó atrás do toco. Vamos seguir em frente. Vamos voltar a olhar para o nosso desenho. Você concorda que ele estava em cima de uma posição original? Vamos fingir que era a posição, sei lá, 1000 metros ou 1000 quilômetros. Afinal, era, sei lá, 3000 metros. Em cada instante, ele vai estar em cima de um lugar, né? Aqui ele estava em cima da posição 1. Nesse tempo, 3 segundos, ele estava numa posição que eu vou chamar de 2, certo? Então, para cada instante, eu vou ter uma posição associada. Como é que a gente consegue relacionar eles em uma fórmula? A gente vai usar essa fórmula daqui, ó. A nossa posição naquele instante vai ser igual à posição original, que é quando eu comecei a acelerar ou frear, somado com a minha velocidade inicial, multiplicada por aquele instante em específico, somado com a nossa aceleração, multiplicada pelo nosso instante ao quadrado, e esse último termo aqui vai estar dividido por 2. Essa aqui é a função horária
da posição no MRUV. A gente vai informalmente chamar ela de sorvetão. Em alguns exercícios, ele pode pedir o deslocamento total. Você pode reescrever essa fórmula bem assim, ó. ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. É a mesma fórmula, só que com uma cara diferente, tá? A única coisa que eu fiz foi pegar esse S0 e passar para cá subtraindo. Gente, tem uma última equação que a gente vai aprender hoje. É a equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? Ele vai me dar a velocidade final, no final da minha aceleração, tá bom? Ao quadrado. Isso vai ser igual à velocidade que eu tinha lá no começo, também ao quadrado, mais 2 vezes o valor da minha aceleração, multiplicado pelo meu deslocamento total. Olha aí, ficou meio torto. Por que essa equação tem um nome e as outras não? Se você reparar, essa equação tem uma coisa que as outras não têm. Todas as outras fórmulas, tanto dessa aula de MRUV quanto da aula passada de MRU, elas dependiam do tempo. Essa é a única fórmula que não depende do tempo ou do instante. Então, caso você esteja fazendo um exercício e ele não te deu tempo, você já tem um indício que você vai ter que usar a equação de Torricelli. Ou você vai calcular a equação de Torricelli e vai descobrir o resultado, ou você vai usar ela para calcular alguma coisa, pegar essa alguma coisa e substituir numa outra equação para descobrir a resposta. Vamos para o nosso próximo quadro. Pessoal, classificação de movimento no MRU. V. Vamos fazer aquele nosso já conhecido desenho da pista. Seguinte, tem duas coisas que pode estar acontecendo. Você pode estar acelerando ou você pode estar freando dentro do MRUV. Vamos pegar dois carros. Esse carro azul, ele está acelerando. Quando ele acelera, quer dizer que o vetor velocidade está para o mesmo lado que o vetor aceleração. Isso quer dizer que, com o passar do tempo, por causa da aceleração, a velocidade está aumentando. Então, ele está acelerando. Mas olha só o outro lado da moeda. Você tem um carro que estava andando com uma velocidade para cá. Aí ele teve que começar a frear. A gente sabe que quando ele está freando, a velocidade vai começar a diminuir com o passar do tempo. Então a representação é que o vetor aceleração está para o lado contrário. Certo? Sempre que a velocidade estiver para um lado e o vetor aceleração estiver para o outro lado, a gente fala que ele está freando. E quando ele está freando, a aceleração é negativa, sempre, tá? Então, na hora de fazer as contas, você tem que lembrar que o valor da aceleração tem um menos. Eles não te informam isso nos enunciados. Nos enunciados, eles sempre te dão um valor em módulo. Fica muito atento com isso. Quando a velocidade está para o mesmo lado que a velocidade... Quando a aceleração está para o mesmo lado da velocidade, a gente sabe que ela é positiva, é um número positivo. Então, a gente escreve assim, aceleração maior que zero. Isso é ela ser positiva. A gente viu ali de verdinho que a aceleração também pode ser negativa. Quando a aceleração é positiva, maior que zero, o movimento é acelerado. Quando a aceleração é menor que zero, a gente fala que o nosso movimento é retardado. Então, se ele chega lá no enunciado da questão e perguntar o movimento, ele quer saber se ele é acelerado ou retardado. Só que presta atenção, esse acelerado e retardado faz referência à aceleração. Geralmente, no movimento MRV, ele vai ter ao mesmo tempo uma aceleração e uma velocidade. Então, se ele pedir a classificação total, você vai ter que dar a classificação, em primeiro, da velocidade, que é progressivo ou retrógrado, e em seguida você vai usar a classificação da aceleração, que é acelerado ou retardado. Então, por exemplo, você tem essa pista, aqui a gente tem a marcação 10, 5 e 15. Você tem um carro, certo? A velocidade dele está para cá e a aceleração dele está para cá. Qual que é a classificação dele? Bom, esse carro tem um movimento... Vamos lá, a primeira palavra é em relação à velocidade. Lembra que a gente tinha a velocidade progressiva e retrógrada. O progressiva era se o corpo estava andando no sentido crescente das posições.
Tá vendo que aqui o corpo está indo no sentido decrescente? Ele está indo do maior para o menor? Então vai ser um movimento retrógrado. Retrógrado. Agora vamos à palavra de classificar a aceleração. A aceleração está apontando para o mesmo lado que a velocidade ou para o lado contrário? Tá para o lado contrário, né? Então ele, além de ser retrógrado, ele vai ser retardado. O que isso quer dizer? A palavra retrógrado quer dizer que ele está indo na contramão. A palavra retardado quer dizer que ele está freando. Mais um exemplo aqui para vocês. Você tem aqui a posição 20, 30, 40. Você tem um corpo que está andando para cá com uma velocidade e a aceleração dele está para cá. Qual que é a classificação desse movimento? Primeiro é em relação à velocidade. Esse corpo está indo na direção crescente das posições ou no decrescente? Decrescente. Ele saiu do 30 e foi para o 20. Então, o movimento retrógrado. E em relação à velocidade, está para o mesmo lado que a velocidade? Tá, então é acelerado. Ou seja, retrógrado quer dizer que ele está indo na contramão. E acelerado quer dizer que ele está acelerando. Tudo bom, gente? Até a próxima aula.